Salve galera, que quem fala é o Darkson, episódio de Ark Flame. E bom galera, hoje nós iremos em busca de uma criatura que adora comer Prime e nós temos duas opções para a domesticação de hoje. A proteção que nós tínhamos na minha base, infelizmente se partiu porque essa belezinha aqui, ó, ele simplesmente fez a animação de quebrar a pedra assim que eu pousei ele aqui do lado da pedra com argentadas. Então a proteção que nós tínhamos quebrou e obviamente ela não vai spawnar novamente porque nós temos construção aqui perto. Então agora estamos desprotegidos e vamos ter que correr atrás e fazer uma base urgentemente. Mas enfim, o que nós vamos buscar hoje? Nós temos duas opções, o Tlacoléu e também o Dragão Espinhoso, né? O que acontece é que ambos está extremamente chato de encontrar. Eu até farmei aqui há um tempinho um pouco mais de areia e fiz uma boa quantidade de argila e já comecei a fazer algumas coisinhas. E também, nesse meu período de tempo, eu comecei a cozinhar carne prime com boa quantidade. Mas essa carne prime, inclusive, apodreceu bastante, mesmo com sal aqui na geladeira, mesmo com Spark Powder, aparentemente está apodrecendo bastante, além também, né, de ser transformada em carne prime seca. Mas não tem problema, tem muita carne cozida aí, prime, tem muita coisa para fazer. E o que nós vamos fazer hoje? A armadilha está feita aqui em cima da base para domesticar um Tlacoléu. Caso eu encontre, eu vou ter que colocar espinhos, como eu disse para vocês, porque se ele cair lá de cima na minha base, vai dar ruim. Mas se for o dragão espinhudo, é mais tranquilo. Nós moramos aqui e a parte que eu conheço que spawna muito Tlacoléu é essa parte toda aqui do fundo, ó. No caso, na minha frente aqui, ó. Essas três montanhas que vocês podem ver são as únicas os três locais que eu conheço que spawna Tlacoléu. O dragão espinhudo você pode encontrar por qualquer local, porém eu vou procurar apenas por aqui, ó, porque assim eu procuro tanto o Tlacoléu como também o dragão espinhoso. Um é para farm e o outro serve para muitas coisas mesmo, inclusive uma criatura essencial e também causa sangramento. Inclusive, eu já estava procurando Tlacoléu, até peguei aqui alguns airdrops, dá para vocês verem que tem garra de Tlacoléu aqui no meu inventário, que eu já matei alguns nível 10, nível 5, tem algumas garras ali, ó. Então, eu já estava procurando. Estou passando por um problema que as criaturas estão demorando muito tempo para spawnar, assim como o recurso. Se é bug ou não, eu não sei ainda, mas os recursos demoraram muito tempo para spawnar e as criaturas, pelo visto, também. Mas vamos começar a procura aqui e já volto com vocês. Depois de tanto tempo procurando, acabei encontrando aqui o nível 50, só que isso daqui não faz muito sentido domesticar. Mesmo que o Tlacoléu seja extremamente forte, uma aberração aqui no Scorched, ser nível baixo assim é apenas perca de tempo, tá? Eu já encontrei Tlacoléu no nível 95 algumas vezes, porém, como vocês sabem, sempre que você tem os materiais para domesticar, você nunca encontra. Até mesmo dragão espinhudo eu já encontrei muito nível 80, 90, mas agora, porque eu preciso, não aparece nenhum, né? Pois é. Aqui, pelo visto, tem muito, tá? Mas o que eu vou fazer é abatê-los. Esses nível 50 aí, eu vou matar eles depois porque eu não quero perder vida por enquanto. Mesmo que a Argentados recupere a vida rapidamente coletando cadáveres, tá? Eu também quero evitar pesar Argentados porque tem muita BP no inventário, muita coisa. Eu não quero ficar selecionando as carnes para jogar fora e tudo mais. Aqui, ó, já estamos literalmente na borda aqui do deserto. Eu quero até explorar o deserto um pouco mais. Só que para isso eu vou ter que esperar ter uma criatura que realmente causa um dano interessante e ter upado um pouco mais fortitude, porque aqui provavelmente vai gastar muita água. Até aquelas montanhas ali, as montanhas escuras, eu tenho que explorar um pouco melhor, porém a estamina não, a speed da gente está um pouco baixa ainda. Olha só, eu acabei de encontrar. Aquilo ali, eu acho que é um oásis, é a primeira vez que eu vejo isso, tá? Como vocês sabem, eu conheço bem pouco do Scorched e das suas dinâmicas, inclusive eu tenho que me lembrar de testar a Argentavis ainda, tá? De testar o ataque não, o modo secundário da Argentavis e pegar criaturas pequenas na boca. A primeira vez que eu vejo o Mantis aqui, ó. Obviamente eu sabia que o Mantis estava aqui nessa área, mas essa é a primeira vez que eu vejo, ó. Olha, nível bom, ó. É, mas obviamente, quando eu tiver material para domesticar ele, ele não vai estar mais aí. O Mantis não é tão simples de domesticar quanto parece, tá? É uma criatura bem chatinha, porque causa muito imprevisto. O Mantis causa muito imprevisto. Eu quero dar uma olhadinha nesse oásis, entre aspas, se tem ou não água aqui, porque eu fiquei curioso agora. Pelo visto não tem água, tá? Tem muito abutre. Aqui tem uma fonte de água para você colocar um poço, ó. Vou colocar um poço aqui, tem muito abutre. Essas árvores, não sei se é farmável ou não. Talvez seja. Isso é bem interessante.
Pra vocês verem que aqui no deserto a câmera fica tremendo, vocês estão vendo? Por causa da temperatura, né? Cara, que efeito da hora. Ó, tem Lacoléu aqui no deserto. Aqui provavelmente ele caiu. Ó, tem um dragão espinhoso também. Eu particularmente preferiria encontrar o Tilacoléu, obviamente. Mas eu acho que será mais tranquilo encontrar aqui o dragão espinhoso. Vou acabar matando aqui esse daqui, ó, porque esse daqui não era para estar nesse local. E continuar procurando. Olha só, andei poucos metros depois daquele oásis ali, entre aspas, e acabei encontrando aqui um interessante. Na verdade, eles acabaram spawnando agora. O que eu acabei percebendo, pelo visto... Cadê? É nível 75, não é? Aqui, ó. Pelo visto, eu vou ter que dar uma volta completa no mapa. Por quê? Acabei de perceber que eu não renderizei todas as áreas do mapa. Esse bicho aqui acabou de spawnar na minha frente, porque eu nunca vim aqui, tá? Eu nunca vim aqui, então não tinha criaturas aqui. Esse bicho acabou de spawnar. A Argentavis tem uma vida boa, porém o dragão espinho dele não causa pouco dano, tá? E até mesmo esses dardos que ele joga aí, né, esses espinhos que ele joga, causam, como vocês podem ver, envenenamento. Sobe um pouquinho o topor, não é muito topor que sobe, mas prejudica a estamina. Como eu disse, eu não estou muito preocupado com isso, por conta da vida, mas mesmo assim eu tenho 100% de certeza que eu vou ter que parar em algum momento para recuperar a vida. A Argentavis é bem tranquilo de recuperar a vida, então isso não é problema. Estou aproveitando para renderizar aqui o mapa, andando com um pouco de... voando com um pouco de tranquilidade, para renderizar. Inclusive aqui tem pouca veia de petróleo, tá? Lá na frente da base tem, se não me engano, 3 ou 4, aqui tem muito menos que lá. Quer dizer, aqui é mais espalhado, né? Lá é mais concentrado, então é mais tranquilo de farmar lá. Olha só, eu esperei com um tempinho para recuperar a vida, coletando alguns cadáveres, e vamos agora completar aqui a viagem até a base. Como eu disse, eu sabia que em algum momento eu teria que parar para recuperar a vida, porque o dragão espinho dele não é fraco, e principalmente porque ele prejudica um pouco a estamina, causando ali envenenamento, que é bem similar ao que a formiguinha causa. A formiguinha, né, aquele inseto que tem o aéreo e também o terrestre, quando ele te morde, né, ele causa um debuff na estamina, que ela não recupera enquanto estiver envenenado. Eu acabei coletando alguns cadáveres para recuperar a vida mais rapidamente, foi bem tranquilo, apesar que tá meio complicado, como vocês podem ver, e vamos tentar prender ele ali. Como vocês podem ter percebido, quando eu olhei com a luneta para ver o nível dele, inclusive é um nível mediano, né? Como vocês sabem, sem kibble, vai demorar muito tempo para domesticar, então criaturas que eu estou optando são criaturas medianas. A Argentavis foi apenas uma exceção. Voltando aqui, a vida dele, como vocês viram, é muito baixa, então eu vou ter que, por obrigação, utilizar aí o rifle. Então eu vou ter que olhar qual é o topor dele, fazer os dados e voltar aqui. Foi de primeira, por incrível que pareça. Eu até achei que ele sairia, porque ele é um pouco grande, mas pelo visto não. O Tilacolé é menor que ele é bem grandinho, o dragão espinhoso. Mas enfim, vamos só confirmar aqui que ele não vai sair, porque eu fiquei um pouco desconfiado por conta do tamanho dele aqui. Eu acho que ele não vai sair não, até se calmou já. Ele não causa dano em pedra, tá? Até onde eu me lembro. E se eu não me engano, a cela dele vai argila para ser feita. Vamos dar uma olhadinha nisso também. O que eu vou fazer? Vou esperar que a Argentavis recuperar um pouco de vida. Inclusive, eu acho que vou ter que correr atrás de um pouco de metal, porque eu não vou ter metal suficiente para fazer todos os dados que ele vai precisar. Eu não vou esquecer dessa vez. Eu vou dar uma olhadinha para mim ver como é que pega a criatura pequena na boca da Argentavis, tá? Dessa vez eu não vou esquecer. A cela dele eu já aprendi, se eu não me engano, não é já? Mas eu não consegui achar. Será que na forja? Ah, aqui, ó, nível 40. Não havia aprendido. Cara, eu jurava que eu havia aprendido isso daqui. Será que foi delírio? Provavelmente sim. Falta madeira para fazer aqui a cela. Mas provavelmente o real problema será aqui o metal. Eu vou pegar aqui a lupa, vou dar uma olhadinha qual a quantidade de topor que ele tem, porque dessa vez eu não posso utilizar flecha. Provavelmente eu consigo utilizar algumas, mas eu quero evitar porque ele vai morrer. Vou até fazer aqui um vaso. Esse BP eu peguei tem muito tempo. Posso fazer aqui já uma, fabricar. Não dá para clicar aqui? Ah, dá. É um pouco bugado, tá vendo? É bom jogar as BPs um pouco mais altos para a barriga de craft aparecer mais fácil. O vaso aqui é para me guardar um pouco de sal, que eu fiz muito sal aqui, e para me guardar. Infelizmente, o espaço que ele ocupa é muito pequeno, se não me engano são 4 espaços, 3 espaços. E pelo que eu percebi, não tem animação aqui de encher o vaso quando você coloca muito item. Ter a alteração, na verdade, no design do vaso ali, né? Quando ele tivesse cheio de itens, aparecer aqui um pouco diferente.
Inclusive, agora que eu não estou muito interessado em upar, eu estou upando um pouco mais tranquilo, matando criaturas, farmando. Está sendo muito mais fluido do que eu esperava que seria. Até porque eu não estou focado nisso, mas se eu tivesse, seria mais complicado, provavelmente. Vamos dar uma olhadinha ali em quantos cards topor ele tem, porque mesmo que ele tenha pouca vida, provavelmente ele vai ter uns 3 cards topor. Eu acho que no máximo 4. Eu fiquei um pouco surpreso com o Tatu, mas eu acho que ele não vai ser muito diferente disso, não. Eu só não posso desmaiar. Eu acho que ele não causa muito topor, não. Até na Argentavis ele causou pouquíssimo. Nossa, muito menos do que eu esperava, hein? Tranquilo domesticar. Ainda errou ali o dardo. 2k e pouquinho. Então o que eu vou fazer? Como eu vou ter que pegar um pouco mais de metal para me fazer mais dardo tranquilizante, porque vai ter que ter metal também para fazer a cela, madeira e tudo mais, eu vou esperar um tempinho aqui e já volto com vocês. Inclusive, ele gosta de comer carne crua, Prime. Então eu vou ter que matar alguma criatura, colocar sal no meu inventário e também sal no inventário da Argentavis e fazer o mesmo processo que vocês já conhecem. Já se passou um tempinho aqui, inclusive o sal foi craftado. E vamos lá para vocês verem aqui como funciona o vaso, tá? Como eu disse, infelizmente o vaso ele tem apenas 4 slots e ele não tem aqui a alteração no design quando está cheio ou vazio. Inclusive, na minha opinião, seria mais prático se no próprio vaso aqui, ao invés de estacar em apenas 6, a quantidade de stack, né, de pack, seria um pouco mais alta, porque assim seria mais eficiente utilizar o vaso. Eu continuo preferindo, ao invés de utilizar o vaso, deixar aí o sulfur e o sal bruto guardado para não precisar ir lá e fazer, tá? Mas enfim, eu consegui fazer os dardos tranquilizantes, porém ainda falta o metal para fazer aqui a cela. Então eu vou ter que correr atrás do metal, que não é complicado, vai levar apenas um tempinho a mais para cozinhar, tá? O material para derrubar o bicho eu já tenho, porém a carne prime eu não peguei ainda e nem a cela. Então vamos correr atrás de fazer a cela aqui rapidinho. Aqui na frente da base nós temos muitas pedras de metal, mesmo que eu não tenha um ancilo, eu ainda posso farmar de maneira manual. A Prime que eu tenho vai estragar, é por isso que eu falei para vocês que eu preciso correr atrás ainda de um pouco de Prime, e eu estava sim pegando aqui alguns airdrops, como vocês podem ver aqui, a mais, apesar que muita coisa que eu peguei foi inútil. Ainda é, né? Pronto, cela feita com sucesso, bem tranquilo, e vamos agora correr atrás aqui da Prime. Inclusive, acabou de spawnar algumas hienas aqui bem na frente da base, o que eu nunca tinha visto, inclusive, nem sabia que tinha spawn delas aqui. Não sei se é bug ou se elas vieram andando até aqui, mas se eu não me engano tem 3 hienas e elas dropam sim Prime. É uma criatura, inclusive, pequena que dropa Prime, né? Até consigo fazer aqui um pouco mais de munição, porque provavelmente não seja tão fácil assim acertar a face dele. Provavelmente, por ele ter aquela carapaça lá, certamente o dano é reduzido. Então eu vou ter que acertar nas patas, quando ele estiver fugindo, para aumentar o topor, e na face para duplicar o topor aí, ou aumentar a quantidade agradável. A quantidade de metal que eu consegui pegar foi até que muito, tá? Mesmo que a picareta não é ascendente, padrão zona, foi até que muito conseguir pegar aqui. Inclusive vou ter que fazer uma caçada a airdrop, só que minha Argentavis está muito lenta ainda, então não tá valendo a pena. Vou ter que esperar fazer uma com 100% de print, ou talvez aí conseguir aí mais algumas. Pelo visto a hiena... Opa, nossa, o botão de pressão tá ligado, eu odeio isso, cara. Toda vez que entra no jogo tem que lembrar de desativar, né? Ou ativar o botão de pressão aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Toda vez é isso. Isso aqui pode te levar à morte facilmente, tá? A hiena aqui, ó, tinha 3. Pelo visto só tem 2 agora. Então alguma deve ter morrido ou desaparecido. Eu nunca vi hiena spawnando aqui. Essa é a primeira vez. Nem sabia que aqui tinha spawn de hiena. Como vocês podem ver, peguei um pouquinho de Prime aqui. Então dá tranquilo para domesticar. Como eu sei que a Prime vai estragar antes de domesticar 100%, eu vou ter que pegar a Prime novamente ou finalizar a domesticação com carne mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui se tem alguma criatura pequena. Eu acho que o inseto não pega na boca, tá? A Chiroptex. Será que dá certo com a Chiroptex? Ó, dá certo. Olha só. Cara, isso aqui é incrível, tá? Cara, isso aqui é muito interessante. São dinâmicas, né? Dinâmicas, detalhes, novas coisas que nós não tínhamos no antigo mobile e que nesse novo tem. Isso é incrível, tá? Agora sim podemos novamente começar a descobrir coisas novas, desbravar. Isso aqui é bem da hora, bem interessante. Eu quero testar, inclusive, em algum momento, pegando 2 criaturas, ver se é possível pegar 2 simultaneamente. Provavelmente eu gasto estamina,
seja dobrado também, mas vamos tentar depois. Cara, esse aqui é magnífico. Cara, a curiosidade nova me cativa um pouco mais. E vamos lá. Só espero que eu não fique tomando aí hit dos espinhos dele. Porque o jogador, pra quem não sabe, cai com 40 de topor, tá? Então se subir 40 pontos de topor, o jogador já desmaia. Cara, eu acho pouco provável de eu errar esse bicho aqui, tá? Depois que ele... Nossa, deu certo. Depois que ele começar a fugir, eu vou mirar no pé. Porque fica mais fácil. Nossa, que animação diferente de cair, hein? A barriguinha é branca, ó. Calma aí. Vou aqui um pouco de carne pra me ver quantas pessoas vai subir. Olha, eu já estou ciente que nem toda criatura será como argentáveis. Assim como o melee funciona diferente para cada criatura, a porcentagem que sobe também na domesticação serve para cada criatura. Eu, particularmente, estou na expectativa que ele suba aí uns 12%, 15% com a carne Prime, já que a argentável de 130 subiu 10%. Mas como eu disse para vocês, cada criatura é diferente como se comporta, né? Então vamos ver quantos por cento vai subir assim que ele se alimentar, porque eu estou bem curioso com isso. É uma criatura nível baixo e nós estamos utilizando aqui a Prime, né? Então estou curioso para ver isso. Então vamos aguardar um pouquinho aqui. Os status dele é bem ruim, então tem que tomar cuidado para farmar, para ele não morrer. Tem que ser um local mais tranquilo para farmar, mesmo que o dano dele é bom e também ele causa aí dano com espinho. É bom evitar, né? Nossa, menos do que eu esperava, hein? Muito menos do que eu esperava e ele ainda é nível mediano, né? Não é nem nível alto. Nível alto é 120, 110 por aí. Caramba, vai demorar, hein? Agora só é aguardar. Vou ter que pegar um pouco mais de Prime mesmo. Olha só, a Prime já acabou e a domesticação tá seguindo aqui com carne agora. Mesmo que vai demorar um pouquinho, vai dar pra finalizar tranquilo. Bem tranquilo até. E pronto, finalmente domesticado aqui. Nossa, cara, não demorou tanto como eu esperava, mas a questão da Prime realmente me deixou um pouco decepcionado. Subir tão pouco assim com a Prime foi um pouco decepcionante, mas deu tudo certo. Cela equipada, olha que interessante, a cela dele funciona como a cela da Argentavis. Tem uma forja aqui na cela, ó. Dá pra craftar algumas coisas aqui na cela, então. Bem interessante isso. O status dele não veio tão bom como eu esperava que viesse. Veio bem padrão até, apesar que teve um ganho considerável em algumas coisinhas ali. Eu não pretendo upar a vida nele, mas caso eu veja que tá muito arriscado farmar com ele assim, eu upo um pouquinho de vida com ele, tá? Como eu disse pra vocês, ele não causa dano em pedra, então a estrutura tá intacta ainda. E vamos tirar ele daqui, ó, sem quebrar nada, pra mim utilizar essa estrutura mais algumas vezes. Vamos procurar aqui algumas árvores para vocês verem e também eu quero testar o combate dele para vocês verem como é que é. Ele consegue se defender, mas caso for muitas criaturas, como muitas hienas, terrorbirds, de uma vez só, aí fica um pouco complicado. Olha só o farm dele. O farm dele vai ser baixo ainda, provavelmente. O farm dele tá baixo ainda porque não upei muito melee, então não vai ser tão considerável ainda. E até porque cada árvore ela tem uma resistência diferente. Algumas árvores você pode bater 2 vezes, outras apenas uma vez. Então o farm pode ser alterado para mais ou para menos. Eu quero testar aqui com a criatura um pouco mais tranquilo de matar o dano dele para vocês verem como é que é. Tanto o dano do espinho como o dano de ataque normal. O ataque normal dele é bem interessante. O espinho, o dano é pouco. Mas como vocês sabem, causa um pouquinho de topor e também incomoda a estamina. Não é tão difícil como eu esperava de acertar utilizando os espinhos, tá? Quando você vai utilizar os espinhos, aparece uma mira na tela, vocês viram? A mira aparece rapidamente e depois some. O dano dele não é tão baixo assim. Inclusive, vocês viram que apareceu ali, ó. O escorpião tinha 1000 de vida, não é? Eu acho que era. O escorpião tinha 1000 de vida. Então, provavelmente, o dano que ele causa é 110, por aí. Assim como o Tatu, o dano dele não é tão bom assim, mas ele consegue se virar. Causa dano em área e, obviamente, ele não farma frutas, né? Mas sim, ele consegue farmar carne, consegue farmar couro, prime. Não de maneira eficiente, mas consegue, tá? Então é um pouco mais de boa. Eu quero levar ele para um local que tem mais árvores para mim ver como é que vai ser o farm. Eu quero ver se ele tem ou não redução de peso de materiais, porque não é todo farmador que tem redução de peso, tá? Na verdade, são poucos que tem redução de peso. O Teresino, se eu não me engano, não tem redução de peso, né? O Teresino não tem. Se eu não me engano, também o Castor não tem redução de peso. Ou é o Mamute que não tem. Enfim, vamos fazer um teste aqui, ó.
Esses arbustos aqui, ó, que são parecendo com pinheiros pequenos, eu costumo farmar eles utilizando Morelatops. Então, Morelatops eu farmo cacto, palha, madeira, frutas, só não farmo fibra, porque fibra até agora eu farmo de maneira manual, utilizando a foice. Mas esses arbustos aqui, ó, principalmente perto da base, tem muito. Então fica mais tranquilo de farmar também madeira. Não é muita madeira, mas tá tranquilo. O cacto também dropa palha, então é um pouco mais tranquilo. Cara, simplesmente incrível essa criatura. Vamos parar aqui para vocês verem como é a estética dele um pouco melhor. O gráfico, se eu não me engano, tá no alto já. O Theoborn não me viu, que interessante. O gráfico, se eu não me engano, tá no alto já. Então eu vou mostrar pra vocês como é que é a estética dele aqui. Ah não, o gráfico tá no baixo aqui ainda. Agora sim. E cara, a cela dele é uma das celas que tem mais detalhe aqui no Scorched, tá? Tem poucas celas com tanto detalhe assim. Criaturas exclusivas, né? Então tem muito detalhe aqui na cela, principalmente porque o corpo dele também é diferente, ó. Como eu disse, provavelmente essa carapaça dele tenha dano reduzido. Eu acho que sim. Eu não percebi isso atirando nele, utilizando dar tranquilizante, porque eu mirei no pé. Mas provavelmente tem, é uma carapaça muito bem feita para não ter aí proteção. Como vocês podem ver, no rabo tem aqueles espinhos um pouco maior, né, que são as escamas que ele atira. E a cela é muito bem detalhada. Nossa, muito bem detalhada. O olho dele também mexe, ó. Que olhão. Cara, é uma criatura simplesmente incrível e apesar de ser nível baixo, vai ser eficiente para o farm, tá? Como eu disse para vocês, atualmente, sem nenhuma kibble, sem nada que traga muita eficiência, como a carne de cordeiro, eu não posso me dar o luxo de procurar criaturas de nível muito alto, ultrapassando nível 110, porque isso vai me trazer apenas prejuízo e perca de tempo. Infelizmente, eu não consegui encontrar o Tlacoléu, mas agora temos mais um farmador e agora sim podemos farmar para construir uma pequena base. Então é isso, galera. O vídeo já ficou por aqui. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.